A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, nós temos um culto glorioso, um culto onde Deus falou com nossas almas, alegrando sim os nossos corações. Um culto no Brás. Nosso querido irmão Hélio Bianco pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 13. Irmão Hélio Bianco, ancião de Dracena e do Brás também. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? São pregações que a Irmandade pedem e nós colocamos aqui, tá bom? Vamos lá? Quem já abriu a Bíblia aí, nota que o verso último do capítulo 12, o 31, ele vem falando sobre os dons, que somos como um corpo, e o corpo tem olho, tem boca, nariz, mão, pé, estômago, coração, rim, assim por diante. Também no corpo da igreja há diferentes dons, são muitos os dons. Mas no último verso 31 ele escreve assim: portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí começa a suprema excelência da caridade. Este caminho excelente é o que vamos ler no capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade.
estas três, mas a maior destas é a caridade. Glória a Jesus. Irmãos, então vejam que os muitos dons, falar língua, profetizar, dom da ciência, dom do conhecimento, da sabedoria, tudo isso é bom, é necessário e precisamos enquanto estamos aqui, irmãos, nesta vida, servindo a Deus. Todos somos como crianças. Tem alguns que são mesmo de colo, precisa de leite materno. E outros ainda criança pequena, e mesmo os mais antigos e mais velhos e com muita experiência, dentro do corpo desse tabernáculo de barro, desse corpo carnal, todos somos como crianças que dependemos mesmo a todo momento de Deus. Chegará o dia em que, com a redenção deste corpo, porque nós já temos a redenção da alma em Cristo, no batismo, e por crer pela fé, nós alcançamos o resgate, a redenção da alma. Mas no corpo não. A imagem do Adão, da Eva, que os irmãos e as irmãs trazem na carne, no corpo terreno, a sentença de Deus permanece, vai morrer. E a prova que vai morrer, o corpo, é que envelhece, adoece. Estamos sujeitos, irmãos, se cair de uma altura, morrer. Cair no banheiro, escorregar, bater a cabeça, morrer. Se não morre, vai ficando velho, perdendo a visão, perdendo a audição, cabelos brancos, cai cabelo, óculos é necessário, assim por diante. É a idade e a pena do Adão que permanece em nós. Mas chegará o dia de sermos perfeitos, chegar a ser homem, o homem Cristo. E aí então veremos face a face o rosto do Senhor como Ele é. Porém, irmãos, para chegar lá, é o que diz aqui a palavra: temos que ter caridade. Sem a caridade não poderemos chegar à estatura do varão perfeito. E o que é caridade? Algumas Bíblias, algumas traduções falam o amor. Se eu não tivesse o amor, não adiantava dar fortuna aos pobres, dar a vida a ser queimada, se não tiver amor. Acontece, irmãos, que na origem desta palavra caridade, que foi traduzida para o português, é importante saber que no grego, e Paulo escreveu em grego, que era a língua como o inglês hoje, que todas as nações para onde vai, é o inglês que fala, é o inglês que se entende. Nos dias de Paulo era o grego, era a língua que compreendia-se nas outras nações de origem árabe, de origem oriental, difícil de se saber, mas o grego todos conheciam. E na língua grega tem 3 palavras que significam amor, porque o amor pode ser aquele amor que nasce na paixão de um jovem namorado, de uma jovem namorada. É amor, é uma atração forte, é uma paixão, mas é um tipo de amor e de um interesse por aquele amor. É chamado lá primitivo de eros, o amor que causa paixão,
e que ele surge pelo instinto carnal da procriação deixado por Deus nos seres humanos. Tem um segundo tipo de amor, que no grego é filia, que vem das palavras todas que tem filo, filipenses. Filipenses quer dizer amor a cavalos, a Filipos, né? As pessoas que criavam cavalos e tinham amor por cavalo. Mas a filia é o amor familiar que temos para o pai e mãe, temos para os filhos, não é o que temos para a esposa. Claro que ao longo de 50 anos, como eu, de casado, já criou os 3 amores, sabe, irmão? Os 3, estão todos. Mas normalmente a filia é de filiação, amor de irmão carnal, amor do avô para os netinhos, dos netos para os avós, e assim por diante. É o segundo tipo de amor, filia. Mas o ágape é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo, que não tem nada a ver com os outros 2 amores. É o amor desinteressado, o amor incondicional. O amor de marido e mulher, de repente briga, você me perdoa? Perdoa, mas não caia mais nessa, não me faça mais isto. Quer dizer, pôs condição para o amor continuar. Em família, por questão de herança, brigam. Você me perdoa? Perdoo, mas olha lá, você tem que me devolver isso, mas aquilo, não sei o que, põe condições. Ou não me faça mais isto. Como Deus nos amou, irmãos. Como Cristo nos amou. Na nossa ignorância, na nossa vida errada, ouvimos testemunho, vivia num mundo, mas o ágape do Pai Celestial alcança sem pôr condição, com amor verdadeiro, é a caridade, irmão. E se somos hoje filhos de Deus, adotados por este amor divino, amor genuíno, que nem amor de mãe é igual, irmão. Mas a mãe ama o filho, mesmo que ele seja drogado, mesmo que ele seja, enfim, desobediente, rebelde, a mãe continua amando. É verdade. O maior amor dentro dessa ramo filo é de mãe. Ela ama mesmo. Mas chega uma hora que até a mãe fala, deixa que o mundo acerta. Mas Deus, irmão, Ele nos ama incondicionalmente. Cristo amou Pedro depois que Pedro negou 3 vezes. Cristo continuou amando Tomé, mesmo Tomé não acreditando que era ele. Cristo nos amou na nossa ignorância, na nossa baixeza. Nos amou sendo que não tínhamos nem nascido ainda. E este amor tem que estar em nós, irmãos. Temos que pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Eu quero a caridade. Eu quero ter caridade no meu coração. O Senhor aumenta, derrama. E aqui o apóstolo explicou. É o caminho excelente da infância que faz. Somos todos crianças, irmão. Materialmente falando, claro que estamos crescendo em espírito, mas é pela caridade. E quem não tiver caridade, não se renuncia, não cumpre o que está escrito aqui. Porque para cumprir, nós temos que amar incondicionalmente.
E diz então aqui a palavra, irmão, que ainda que tivesse tanta coisa, mas não tivesse caridade, esse grande valor que nos faz crescer para chegar junto a Deus, não dá condições. Riqueza não dá, falar todas as línguas que os homens falam, quer dizer, nos dias de hoje fala chinês, fala árabe, fala inglês, fala alemão, fala português. Tá bom, para uma multinacional é excelente isso aí, mas para a salvação não vai valer nada. Também, se eu falasse a língua dos anjos, tá bom, mas também para se salvar não é isto. Tivesse dom de profecia, que conhecesse mistério da vida dos outros e de toda a ciência, também não vai, sem a caridade não resolve. Mesmo que tivesse uma fé, a fé grande, que dá ordem para uma montanha sair daí da frente, e ela saía, mas sem ter a caridade não vai se salvar. E ainda que eu distribuísse todo meu dinheiro, minha fortuna, haveres, para o sustento dos pobres, é uma boa coisa, é uma piedade, pode fazer parte da caridade, mas não é a caridade por completo. Às vezes ela é interesseira, eu dou esmola, dou coleta, eu vou contribuir na construção, os irmãos estão precisando de ar-condicionado, eu vou dar os ar-condicionados, e quem sabe Deus me perdoa, quem sabe isso, quem sabe aquilo. Isto não resolve, porque não é a pureza da caridade. A caridade recebe o perdão de Deus até dos erros, irmão, porque dificilmente quem tem caridade erra, porque diz aqui que a caridade é sofredora, muitos criam problema, há separações, há confusão, há, irmão, tristeza de chegar a pontos extremos de tirar a vida um do outro, porque a pessoa não quis sofrer um pequeno prejuízo. Mas quem tem a caridade, ela sofre, ela é benigna, quer o bem, não o mal. Então, irmão, se eu começo a falar mal dos outros, mal dos governantes, mal das autoridades, mal do meu vizinho, irmão, eu não tenho caridade. A caridade é benigna. Se eu tenho inveja, falta de caridade, porque a caridade não é invejosa. Se eu sou uma pessoa leviana, uma hora falo uma coisa, outra hora outra, e entro em assunto da vida dos outros com leviandade, me porto com leviandade, é falta da caridade. A caridade não se ensoberbece. A pessoa que se acha melhor que os outros é soberbo. E quem tem soberba é falta da caridade, porque a caridade não é soberba e nem se ensoberbece. Se eu ando com roupas inconvenientes, se torna uma indecência, é falta de caridade, caridade para comigo mesmo, porque a caridade se porta não se porta com indecência, logo se porta com decência. Por isso vemos toda a decência na forma de falar, tratar, contratar, se vestir, se portar, se manter. Todos nós procuramos a decência. A caridade não busca os seus interesses. Claro, irmão, quem estuda para ter uma profissão, é um interesse profissional, é outro campo. Busca passar num concurso difícil, é um interesse necessário para a manutenção da vida. Mas às vezes tem alguém
que ele é crente enquanto satisfaz os seus interesses, seu ego. Quando alguém pede para ele alguma coisa que ele se sente tolhido, pronto, já mostra que não tem caridade, não aceita. Tantos anos que eu lutei por isto, para essa posição, para esse cargo, para esse ministério. É claro que temos que amar, honrar, mas ter caridade, irmão. Porque servir a Deus buscando só interesses materiais, quando este corpo que ainda não foi regenerado, não foi redimido, o corpo ainda não, por isso envelhecemos e morremos. Paulo, numa das cartas, diz que nós gememos interiormente, aguardando a redenção do corpo, porque o corpo só vai ser redimido na ressurreição ou na transformação de quem estiver vivo na volta de Cristo. Porque tantos que estão no pó da terra, de muitos anos, ou de pouco tempo, como os que estiverem vivos na volta de Cristo, todos passarão pela morte, num piscar de olhos. E é o momento da redenção do corpo. Porque Paulo explica no capítulo 15, agora mesmo aqui dessa carta, lemos o 13, leia o 15 em casa. Paulo explica de uma forma magnífica que chegará a hora, quem estiver na sepultura, porque quem estiver vivo não precede, não vai ter precedência. Tem irmão falar, eu queria tanto que eu ficasse vivo até o momento da volta de Cristo. Bom, mas não vai ser mais interessante e nem ter prioridade dos que já morreram em Cristo, porque eles vão ressuscitar primeiro. Depois que todos ressuscitarem, isso tudo é numa fração de segundo, quem estiver vivo, num piscar de olhos, transforma, passa do corpo mortal para o imortal. E isto que é corruptível, que se corrompe, vira pó no sepulcro, vai se revestir da imortalidade. E a redenção, portanto, do corpo, nós teremos um corpo celestial, imortal, incorruptível, igual ao do Senhor Jesus e dos anjos. Esse é o momento da vitória do crente. É o momento que deixaremos as coisas de meninos, porque chegaremos à estatura do varão perfeito. Glória ao nome do Senhor. E tem alguém, e permita que hoje mude o teu pensamento. Deus não ouviu, eu amava tanto meu pai, minha avó, meu filho, e Deus recolheu. Eu não vou mais congregar. O que é isto? Falta de caridade. Era crente por interesse material, interesse por esta vida. No capítulo 15, quem lê em casa vai encontrar uma frase de Paulo forte: quem servir a Deus só por causa de bênção material e as coisas desta vida é o mais miserável de todos os homens. Irmãos, olha, eu vou falar uma verdade para os irmãos. Às vezes a gente vê certos testemunhos que a pessoa chora, mas porque e glorifica a Deus, mas totalmente coisa, libertação da carne, da doença, sabe, irmão, da morte. A morte para nós, irmãos, é um passo importantíssimo. A morte para o crente não é o fim,
é um trampolim que salta para a vida eterna. É a vitória nossa, irmão. O que Paulo diz aqui, que quando ele era menino, agia como menino, também você olha, meu Deus, mas essa palavra está difícil então. Não, a irmã é menina ainda, o irmão também é criança. Pode pensar como criança. Eu não posso perder o emprego, eu não posso, olha, eu fiquei doente, mas ainda bem que eu não estou mais doente. Tá bom, tudo criançada, irmão. Eu também sou criança, estou nesse corpo. A gente se interessa, não é? Fica triste por coisas desta vida. Irmão, irmã, tenha caridade, que por esta palavra se abram janelas no céu e o Senhor derrame sobre todos nós nesse culto de sexta-feira, irmão, com pouca irmandade aqui, mas que o Senhor nos faça sair deste culto enriquecidos de caridade, e a caridade nos faz saltar para a eternidade, irmãos. E diz mais aqui, o interesse, não se irrita. Às vezes a pessoa, não vou mais congregar, eu não gostei de tal coisa, não gostei daquele irmão. Irmão, olha, que criancice, que criancice. Vamos crescer, irmão. Não se irrita, não suspeita mal. Aquele irmão não me saudou, eu acho que ele está com raiva de mim. Eu vi aquele outro entrar na lotérica, às vezes ele foi pagar a conta de luz, ele está jogando na loteria. É tudo suspeita, irmão. Não percamos tempo com isto, de ficar suspeitando da vida dos outros e nem de ninguém. Vamos nos folgar com a verdade, sofrer o que tiver que sofrer. Foi escolhido por Deus para levar esta cruz, leva, irmã. Mas o outro irmão, o filho dele ficou doente, orou, Deus libertou. O Senhor levou. Sofra a tua parte, irmão. Irmã, tenha caridade. Você vai encontrá-lo no reino dos céus. Glória ao nome do Senhor. Tudo crê. Não é que quem tem caridade é uma pessoa ingênua, sabe, que crê em tudo, crê até no golpe, acredita até no golpista e assim por diante. Não é bem isso não, irmão. É crer no poder de Deus e crer que Deus faz milagres se for preciso. Tudo devemos crer, irmão, e tudo esperar com paciência e suportar. Eu não suporto mais, eu vou abandonar. Seja marido, seja o trabalho, seja uma responsabilidade que foi dada, eu vou largar para lá. Não, irmã, tenha caridade. Tenha caridade, irmão. Suporta. A caridade nunca falha. É difícil de ter, irmão, por isso é excelente. Mas o Senhor está derramando excelência por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Porque nós estamos ainda engatinhando, quis dizer Paulo com essas palavras. Nós estamos ainda muito numa parte tão pequena de conhecimento da vida eterna, da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus e da glória que nos aguarda. Conhecemos uma pequena parte. Como uma criança não conhece nada da vida, irmão, adulta, é uma criança. Nós estamos servindo a Deus na verdade, mas todos como criança, e parte nós conhecemos. Mas quando vier o que é perfeito, Cristo já tinha vindo dar a sua vida no madeiro quando Paulo escreveu isto. Não é que é para o Velho Testamento que quando Cristo vier, Ele é o perfeito, traz a graça, e a graça é a perfeição. É verdade, irmão. Cristo, Ele é perfeito e a graça é. Mas nós não. Somos crentes, mas somos humanos, imperfeitos.
estamos nos aperfeiçoando. Mas o perfeito é Cristo. Então diz, e quando vai vir a perfeição em nós? Só na redenção do corpo, só na ressurreição. Até lá somos crianças. Mas ele diz assim, quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Vai acabar toda a questão de ciúme, toda a questão de inveja, tudo aquilo que a caridade elimina, e nós temos ainda, porque a caridade não é completa em nós, vai ser aniquilado. E Paulo diz, quando eu era menino, eu discorria como um menino, falava como um menino, me comportava como um menino, mas quando cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino, dando a comparação do crescimento de um ser humano e o paralelo do crescimento espiritual. Nós ainda somos crianças espiritualmente falando. Chegará o tempo que seremos igual ao Senhor que é perfeito. E aí acabará tudo, inveja, ciúme, encrenca, problema, eu não posso perder isso, eu não posso deixar aquilo, eu não consigo. Nós conseguiremos tudo, irmão, e veremos ao Senhor face a face. Hoje nós temos ideia do que é pela fé, mas veremos a realidade. Vamos conhecer como hoje o Senhor já nos conhece. Para chegarmos lá, termina aqui a palavra. Continuamos com fé, porque se perdermos a fé, não vamos chegar também. E a esperança, não perca a esperança da vida eterna. Deve continuar, mas sobretudo essas três são necessárias: ter fé, continuar tendo a esperança da vida eterna em si, não perder isto, nem a fé nem a esperança, mas a maior de todas é a caridade. Deus seja louvado. Unidos vamos agradecer a Deus. Santo Deus! 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Braz, sexta-feira. Irmão Hélio Bianco, ancião de Dracena, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, onde nós aprendemos a servir a Ele em espírito e em verdade, né, irmãos?
As pregações estão vindo, nós estamos colocando, conforme for vindo, para nossa querida Irmandade acessar esses conteúdos. Se alguém, porventura, que vão pegar essa pregação e tentar tirar do contexto, a Irmandade não assista. Não assista de maneira alguma. Correto, irmãos? Ficamos aqui na palavra completa, tá bom, queridos? Deus abençoe e vamos congregar hoje, né? Fique com Deus.